Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jairo Batista, estou aqui hoje para fazer um breve comentário de uma das canções que, na minha opinião, é uma das mais belas que temos hoje no mundo gospel, que é a do Delino Marçal, Deus é Deus. Uma canção que me toca muito e eu creio que também te toca. Fazer alguns pequenos comentários, alguns textos bíblicos que eu encontro, que é onde eu me inspiro nesta canção para ler esses textos e meditar neles. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele começa dizendo que Deus é Deus e que a sua fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Ele diz que ele vai seguir dizendo que aprendeu a adorá-lo pelo que ele é. Nós vemos Paulo na carta aos Filipenses, Paulo dizendo que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. Foi o que aqui esse jovem cantor, ele diz, né? Não importa a circunstância. E Paulo diz, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, a ser honrado como humilhado, a ter fartura como escassez, a ter abundância como padecer necessidade. Então Paulo diz que está instruído em toda e qualquer circunstância, ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo também diz na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer que nós vivemos por fé e não por vista. Então é a nossa fé que nos leva a acreditar, a confiar e a viver servindo esse Deus, adorando, louvando a Ele, independente das coisas que Ele pode fazer. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Esse texto agora, esse trecho da canção maravilhoso, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, Ele continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, e se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Eu, quando escuto esse trecho da canção, eu lembro ali dos amigos de Daniel, lá no cativeiro da Babilônia, lá em Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 15, onde após toda uma tramóia das pessoas que queriam que os amigos de Daniel fossem mortos, eles chegam, conspiram diante do rei para dizer que eles não se prostraram diante da imagem de ouro que o rei mandou fazer, e o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego e diz, olha, agora, vocês quando ouvirem a cítara, o símbolo, todos os instrumentos de corda, vocês se prostrem à imagem que eu mandei fazer. Será melhor para vocês. E se não fizer, vocês assim não fizer, serão lançados na fornalha de fogo. E aqueles jovens respondem para o rei, ó rei, fica sabendo, se o Deus que nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele irá nos livrar. Mas se não nos livrar, ó rei, fica sabendo, nós não iremos nos prostrar diante da imagem de ouro que fizestes. Nós vemos ele dizendo com toda a fé, se Deus, o Deus que nós cremos, Ele pode nos livrar, mas se não livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus, e nós não iremos nos prostrar diante da tua imagem, ó rei. O rei tinha dito antes, eu quero ver que Deus irá livrar vocês das minhas mãos. Então nós vemos que Deus nos livrando ou não nos livrando de algum mal, Ele continua sendo
o nosso Deus. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver. Esse texto agora, próximo ao final, nós vemos ele dizendo que não adora Deus pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Independente do que Deus faz, nós adoramos pelo que Ele é. Falei antes lá em 2 Coríntios 5, 7, que nós vivemos por fé, andamos por fé e não por vista. Eu lembro após Jesus ter ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e por último a Tomé. E Tomé duvidava que Jesus havia ressuscitado. E Jesus aparece e diz: Tomé, toca aqui do meu lado, vê aqui a ferida. E Tomé responde para ele lá no Evangelho de João, no capítulo 20, 29, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz para ele: Tomé, porque tu viste, tu crestes. Bem-aventurado, felizes serão aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver as maravilhas, os milagres de Deus para crer em Deus, para segui-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo. Eu creio que é nesse sentido que essa canção traz para nós, que independente das circunstâncias, Ele é Deus, porque nós vivemos na esperança de uma vida eterna e não simplesmente nesta vida terrena, a qual todos nós iremos perecer. Após esse breve comentário desta maravilhosa canção, que Deus é Deus independente do que aconteça em nossas vidas, eu quero orar por você, mas antes de orar, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe nos seus grupos de mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Esteja compartilhando para que esse canal cresça, para que a mensagem seja levada a muitas pessoas, aos seus familiares, aos seus amigos, a pessoas que vão ter a curiosidade de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós somos os responsáveis por propagar esta palavra. Então se inscreva, acione o sininho das notificações, compartilhe e ajude a propagar a palavra de Deus. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Deus independente das circunstâncias, ó Deus. Ó Pai, nós te adoramos pelo que és e não pelo que Tu faz, ó Deus. Nós não precisamos ver, ó Deus, as maravilhas que o Senhor tem realizado, porque nós cremos, ó Deus. Nós cremos que Jesus veio ao mundo, que Ele cresceu, que Ele morreu no nosso lugar para remir-nos dos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados e nele nós temos vida eterna. Ó Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.